ler agora a leitura e compartilho. Leitura do Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Aqui eu já vou dando a palestra porque, na verdade, não está acontecendo isso. E eu digo no lugar mais que ofende a igreja ali hoje em dia, é o dízimo. O dízimo é para ser que nem antigamente, ó. Era para ser que nem antigamente. Ajudar aqueles que estão precisando. Mas não. O dízimo hoje, sabe para que é? Para botar riqueza na igreja, carro novo para padre do ano, e vai juntando dinheiro na conta. Aí, as pessoas que participam da igreja pagam. Aí tá, muitas das vezes tem gente passando fome, necessidade. Tem gente precisando de exame, tem gente precisando de fazer cirurgia. E Deus está na conta da igreja. Esqueceram, gente, essa parte aqui, ó. A multidão dos fiéis era só um coração e uma só alma. Um coração, uma só alma é o quê? Todo mundo dá aquela atenção. Hoje não tem isso. Hoje não chega a tua atenção de não sei o que, outra atenção de não sei o que, hoje atenção de não sei o que, mas não tem aquela mesma intenção. Outra coisa, ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Possuía aquilo dali. Hoje tem uma pessoa que quer ser dono da igreja. Não. Apóstolo não é isso. Hoje a igreja não é que nem antigamente. Porque antigamente a gente via as coisas fluir e dar resultado porque a igreja era unida. Hoje, gente, as igrejas têm o dízimo, tem, mas não, a gente não vê ajudar ninguém. Isso aqui, mas ajudar todo mundo? Não estou falando ajudar todo mundo, estou falando ajudar as pessoas que precisam, os pobres que necessitam, gente. Pessoas que já trabalham, que têm o seu dinheiro ali, beleza. Mas tem muitos pobres que necessitam do pão de cada dia, de uma doação para fazer uma cirurgia, fazer um exame, mas a igreja não faz isso. Quer riqueza dentro da igreja. Coisa cada vez mais bonita que a outra. E vai renovando, mas não faz o que era para ser feita. Como grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, tá vendo? É para ser assim hoje. Cadê essa igreja de hoje? Hoje quem quiser que passe fome, vai para a igreja para ver o que é que leva lá. Regulagem, reclamação. Eu aqui, for falar isso aí, dentro da igreja, eu sou apredejado de todos os lados. Entendeu? Eu participo da igreja, mas eu não falo isso aqui dentro da igreja, não. Se eu falar isso aqui dentro da igreja, as pessoas já me tratam mal, já me olham mal. Imagine se eu falava essas verdades aqui. Então são coisas que acontecem nas igrejas, onde muitas pessoas necessitam. Quantas pessoas eu sei que precisando de fazer um exame, de um alimento. E aquela pessoa que está comandando o dinheiro é para a igreja. É para isso, é para aquilo. É claro que precisa das vestes, precisa de vela, comprar vela, precisa de pagar a energia da igreja, precisa de pagar uma água da igreja, precisa comprar água para beber da igreja, precisa. Claro que precisa. Eu não estou falando que não precisa. Eu não estou falando que não precisa essas coisas. Eu estou falando que necessita a gente ajudar mais os pobres. Ou melhor, ajudar. Porque não está sendo ajudado. A igreja não. Você vê hoje todo mundo faz rifa para ajudar os pobres. Mas você não vê a igreja ajudando ninguém. É duro dizer isso? É duro, porque eu sou da igreja católica. Como é que você da igreja católica fala mal? Eu não tô falando mal. Eu tô falando a verdade. Se eu fosse falar mal,
eu tinha que sair da igreja católica. Mas a verdade tem que ser. Eu não posso. Jesus, ele chegou no templo e denunciou aquilo que estava errado. É isso que eu estou fazendo. Jesus chegou na igreja, que antigamente era o templo, e denunciou o pecado. Jesus não cobriu o pecado porque estava dentro da igreja. E porque o judeu dizia que era de Deus, era de Jesus. Então Jesus veio de Deus, da parte de Deus, onde os judeus acreditavam, e ele revelou os pecados ali. Ele não cobriu, era da igreja dele, ele não cobriu. Hoje existe a igreja católica, que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, de Deus. Então, eu sou católico, eu vejo ali aquele erro. Aí eu não vou cobrir porque a igreja católica é verdade, a igreja católica é verdadeira, mas as pessoas não estão sendo verdadeiras lá dentro. As pessoas não estão sendo verdadeiras lá dentro. Então são coisas que a gente tem que denunciar sim o pecado. Mas não pode falar da igreja católica, você é católico. Eu não posso ser a igreja católica e não errar. Aí eu não vou ser deformado na igreja católica. Eu não estou falando que a igreja católica, aqui no momento nenhum, é errada. Eu estou falando que a igreja católica está agindo errado com o dízimo. Deveria ter mais compaixão, misericórdia e amor pelas pessoas que pagam o dízimo e aquelas pessoas que também não pagam, mas necessitam de um dinheiro. A igreja tem capacidade disso. Se fizesse isso aí, eu garanto uma coisa a vocês. Pode escrever no caderno, no livro de caneta de ouro. O dízimo cresce mais. Se fazer o que eu estou falando nas igrejas, pegar o dinheiro, ajudar mais os pobres, necessitados, nem é só aqueles que pagam não. Tem aqueles que não pagam o dízimo, é católico, ou não, que não seja, vai lá e ajuda. Estou dando ajuda aqui da igreja, pelo nome da igreja católica. Para você me dizer se a igreja não cresce. Por quê? Porque as pessoas vão dizer, gente, a igreja lá católica, elas ajudam os pobres, faz isso. Agora os evangélicos fazem muito isso. Ajuda necessitado. Aqueles que estão na igreja deles, eles ajudam lá. Quem precisa. Mas a igreja católica quer tirar o que você tem, mas não quer te ajudar. É por isso que falta, por isso que as pessoas hoje não estão crescendo espiritualmente. Para você ser uma pessoa que nem falou hoje, o evangelho renovado no espírito, eu não digo que é preciso você ser só católico. Não, não. É preciso você rezar muito diferentemente daquelas pessoas dentro da igreja. É diariamente na igreja, em casa rezando. Ali você vai ser um verdadeiro, uma verdadeira pessoa no espírito, renovada no espírito, no batismo e no espírito. Mas se você só fazer aqui a igreja manda, eu vou dizer uma coisa verdadeira aqui para vocês. Não sei se você consegue não, ser santo de verdade. E receber o Espírito Santo. Porque as pessoas que estão na igreja não querem renunciar muitas das vezes às coisas. Nem simples e nem as coisas graves. E é preciso renunciar. É preciso falar a verdade. Porque a verdade dói, tem que doer mesmo. Doeu tanto a verdade em cima dos judeus naquele tempo, que eles mataram Jesus. Olha o nível que chegou de matar Jesus. Então, quando você denuncia uma igreja, você tem que correr esse risco. Corre esse risco. Por quê? Porque muitos ali estão ali de frente, mas não tem o Espírito Santo. É como eu falei, está ali por estar, mas não tem o Espírito Santo. Você sabe por que tem muita gente hoje que é rico dentro da igreja? Porque não tem, digamos assim, é um segmento leve, não é um segmento de sofrimento. Então é leve. Então todo mundo quer. Por quê? Porque é leve. Mas se fosse verdadeiramente mudança de vida, era poucos que estavam lá. E é poucos que vai. Porque são poucos escolhidos. São poucos. E Jesus fala, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por causa justamente disso. Por isso que ele falou. Por causa disso.